Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui contar uma história, que eu me lembrei. Eu estava aqui lendo, o livro A Face Oculta do Amor, como nós estamos aqui nesse propósito, e eu me lembrei, amada igreja, desse relato, que eu tive ciência. Foi um relato assim de justiça, mas assim, como eu estava aqui lendo sobre pecado, sobre concupiscência, sobre seduzidos pela concupiscência, atraídos, pela concupiscência, sobre intenção, e eu me lembrei dessa história que teve um fim triste, o quanto que é perigoso nós ficarmos alimentando essa questão do que foi falado no livro. Mas Raquel, o que você leu? Depois você vai lá na playlist aqui dos livros, coloca A Face Oculta do Amor, Raquel Mariana, lendo o livro, aí você vai ouvir, fala mais ou menos sobre isso, sobre pecado, concupiscência, espírito da sensualidade. Mas nesse tópico eu estava lendo sobre, deixa eu voltar aqui, estava lendo sobre atração e intenção, estava falando sobre atraídos pela concupiscência, seduzidos e cativados pela concupiscência. E eu me lembrei, irmãs, dessa história muito triste sobre essa questão de pecado. Mas antes de começar a relatar, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. E eu quero dizer aqui, deixar muito bem claro que a minha intenção de citar esse relato, esse fato, que eu tive ciência e que eu conheci, tive o conhecimento, não é assim de expor a situação no sentido pejorativo, mas a intenção aqui desse vídeo é sobre alerta com relação ao pecado, a praticar, a quebrar esse processo logo no início, porque o tópico que eu estava lendo aqui era o tópico de intenção, de desejo, de concupiscência, seduzidos pela concupiscência, atraídos pela concupiscência, cativados pela concupiscência. O autor ele diz que é um processo e que não haja consumação, você precisa quebrar esse processo e alimentar a tua mente com a palavra de Deus, Porque ninguém está isento de pensar. Mas a ir para as vias de fato e praticar, existe todo um processo de alimentar essa situação. Então o meu desejo aqui, a minha intenção de gravar isso é para servir de alerta. Porque foi muito triste, irmãs, o que aconteceu, muito triste mesmo, consequência ao pecado, E o pecado, ele escraviza a pessoa, como disse o autor, a consciência, ela é abafada e o domínio próprio, consequentemente, a pessoa vai porque gostou, porque o pecado não é ruim, traz prazer, alimenta a carne, alimenta o ego, e o diabo já está atuando ali há muito tempo. Há um amortecimento do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Irmãs, por isso que a palavra do Senhor fala que o pecado ele escraviza, porque a pessoa fica refém daquilo ali. Mas Cristo ele veio para nos libertar. E então a intenção desse vídeo aqui, de eu gravar esse vídeo, é como alerta que com o pecado, com situações que vai destruir a nossa vida, porque ele destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o diabo ele veio para destruir a vida espiritual, a vida como um todo, por último a morte física. Então esse vídeo aqui é um alerta. Eu me lembro, irmãs, uma pessoa me contou, compartilhou comigo,
que aconteceu esse fato com essa outra pessoa, uma conhecida dela, que eu não vou citar nome. Isso é muito triste. Eu lembrei desse, não digo assim nem um testemunho, mas é um relato de alerta para você. O quão é perigoso ficar alimentando. A intenção desse vídeo é isso, é trazer a reflexão e servir de alerta, irmãs. E ali eu falei várias coisas naquele vídeo, né? Depois você vai lá, né? Que coisas às vezes que tenta, você deve passar longe, né? Por isso que Deus, quando ele dava ordem para Saul, para destruir, né? Agag, todo o povo, né? Estrangeiro, é para destruir, não era para guardar nada, né? Não ter pena, não guardar, não ter predileção, não ficar alimentando, né? Certas coisas. Irmãs, eu soube de uma história muito triste, né? Uma líder, né, que frequentava a comunidade, uma líder que frequentava ali uma comunidade, tinha a sua atividade exercida dentro daquele contexto da comunidade, exercia ali uma certa influência. E ali, irmãs, houve um envolvimento, uma atração com o líder desta mesma comunidade, que não era o seu esposo, e o líder, né, que era casado. E ficaram ali mantendo as ocultas. Aquela situação amorosa. Mas é com muito temor que eu falo aqui que serve de despertamento, porque isso é uma tristeza muito grande, irmãs. Eu me emociono porque é uma tristeza muito grande, a falta de vigilância, de às vezes você não levar a sério as coisas de Deus, né? E ali, irmãs, tiveram contato e aquilo estava perdurando. A esposa do líder descobriu pelos bastidores, lá no lugar, na comunidade. E ali, irmãs, o que aconteceu? E essa líder, essa pessoa, a minha intenção é essa, de servir de despertamento. Não é descobrir a nudez, não. Servir de despertamento, que você tem que erradica o mal. Tira chip, passa por outra rua, não dá confiança, não atende telefonema, corta isso. Mas houve lá um tal do envolvimento deles, a esposa do líder, que esse líder era o líder ali, né, de toda aquela comunidade, descobriu, ela foi jejuar e foi orar, fazer campanha lá no altar de Deus, jejum e oração. Irmãs, era um lugar muito conceituado, uma comunidade muito conceituada, um centro, né, muito conceituado, o lugar lá, né, naquela cidade. Isso aconteceu numa cidade pequena. Irmãs, e Deus interviu. Deus interviu. Aquela trama amorosa veio à tona, aquela comunidade se desfez, a notícia se espalhou pela cidade e aquela líder, né, que também era casada, o marido perdoou, graças a Deus, que não se desfez lá o tal do casamento.
não, ele perdoou, porque afinal de contas também ele era um líder, um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus. E acabou aquela comunidade. E a vida, a atividade que essa líder exercia acabou. E o pior de tudo, ela foi tratada, ela e o seu esposo. Ele não tinha nada a ver, mas como ele estava casado com ela, ele também sofreu algumas situações do juízo de Deus. Que a esposa lá do líder da comunidade era uma mulher de Deus. E ela foi para o altar orar e jejuar 7 dias naquele altar. Irmãs, aquele escândalo veio e essa líder passou uma humilhação, acabou a atividade, acabou tudo. Reputação, credibilidade, foi uma vergonha na cidade, a comunidade fechou. E eu tô até mudando aqui alguns nomes, isso foi muito triste. E essa pessoa, né, essa líder, ela tinha uma situação muito privilegiada, o casal, financeiramente, Deus ali tratou com eles. O marido, né, que não tinha nada a ver, mas como ele estava casado com aliança, quando você casa, quando você vive com uma pessoa, você está fazendo aliança com aquela pessoa, no mundo físico e no mundo espiritual. Então ele também sofreu as consequências daquele pecado. O marido, ele perdoou, o casamento não se desfez, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu assim, tinha 3 carros na garagem, uma vida muito boa, e Deus o abateu de uma forma devido à consequência do pecado. E foi assim um abalo. E essa pessoa não conseguia trabalho em lugar nenhum. E eles moravam numa mansão. Uma casa. Então, aonde que eu quero chegar com essa conversa? Eu estava lendo aqui o livro, vou deixar o link aqui abaixo, é lá pela Amazon. Mas Raquel, você ganha alguma coisa para falar desse livro, irmãs? Eu nem sei, mas eu acredito que é uns centavinhos. Mas o meu propósito maior eu vi o preço desse livro lá no Kindle, para você ler no Kindle, tá R$18. Eu acho que 20 ou 10%, eu não sei, mas venha pra cá que eu falo do livro. Mas o meu intuito maior nesse livro, ele me impactou tremendamente. É esse a isca de Satanás que eu já falei aqui no canal algumas vezes, irmãs. E eu tava lendo aqui sobre concupiscência, atração, intenção, seduzidos. Irmãs, antes de uma pessoa ir para dias de fato com a outra, já teve muito tempo de cortar isso, fugir. Com o mal, com o pecado, você tem que fugir. Não vai dar uma de super crente, mulher maravilha ou super-homem, enfrentar o pecado, não, amada igreja. Para enfrentar essa situação, jejum e oração, que eu falo tanto aqui no canal. Você fala no canal, irmã Raquel? Falo. Se possível, irmãs, se a tentação está muito grande, você vê que vai jejuar. Jesus, ele vai dizer a casta de demônio que sai com jejum e oração. Porque tem gente, irmãs, que é uma perturbação, é usado instrumento de Satanás para tirar você do teu propósito. Irmãs, acabou tudo. E como eu falei, uma história triste. E Deus teve assim muita misericórdia que ela continuou viva, foi perdoada, porque Deus ele nos perdoa. O marido lá, o esposo,
perdoou, eu acho que a esposa lá do tal líder lá, acho que perdoou, mas acabou a comunidade, acabou tudo, irmãs. Então, o que eu quero dizer aqui é que isso, irmãs, isso foi alimentado muito no culto. O olhar, o desejo, a atração, o trocar telefone, o toque, negócio de perfume. Irmãs, o espírito da sensualidade, ele entra sorrateiramente. E a pessoa é seduzida. Como eu estava lendo aqui, ó, no livro, a voz da consciência sofre um abafamento, nosso domínio próprio é colocado em xeque. Então, eu me lembrei dessa história, uma história muito triste. E essa líder pagou um alto preço. Alto preço. E a mesma própria pagou um alto preço da desobediência, de não honrar aquilo que Deus havia colocado nas mãos dela. Porque ela exercia atividades dentro daquela comunidade. E foi assim, reduzida, perdeu tudo. Jó, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, que Deus ele enriquece, mas ele também ele empobrece. Tudo está nas mãos de Deus. E ali grande foi, a única coisa que eles ficaram foi a casa, que era um lugar muito bom, mas que estava tendo muitas dificuldades para manter a casa, manter a casa. Então, irmã Raquel, por que você contou isso? Eu contei, eu não gosto de expor, de falar, mas assim, é um despertamento para as nossas vidas, porque tudo é de Deus e Deus vai confiando. E há a possibilidade, como eu estava lendo aqui nesse livro, há a possibilidade de você quebrar isso, da pessoa quebrar isso logo no início. Faça o que tiver, mas fugir da tentação, fugir da impureza, fugir da imoralidade. Então é um despertamento, que o Senhor nos ajude e nos guarde, amém? Deus abençoe e paz.